Olá, amados e amadas, tudo bem com vocês? No programa de hoje eu converso com uma mulher apaixonada pela vida e que tem um sorriso único, uma guerreira que não se deixa abater. Ela é casada, mãe de 2 filhos e professora da rede estadual há 11 anos. Sua irmã descobriu que tinha câncer ao fazer exames para uma cirurgia plástica. E desde então, ela mesma descobriu que quem tem uma irmã com câncer tem 80% de chances de vir a ter a doença. Desde então, ela começou a fazer exames periódicos e descobriu que também estava com câncer. A partir de então, começou sua busca pela cura. Ela já passou por várias cirurgias e ainda faz tratamentos, aqueles tratamentos necessários. Perdeu os cabelos, mas não perdeu a alegria de viver, a esperança e a fé nos tratamentos e nos médicos. E ainda por cima encontra forças para ajudar a amiga Sandra com câncer também. E ajudar nas campanhas da Casa de Apoio às famílias dos doentes da mesma doença. Você vai gostar de conhecer um pouco mais essa guerreira. Marley Formentini também é a nora do Coronel Baixão. E eu tenho certeza que você vai gostar e se emocionar com a história de vida dessa minha convidada de hoje. E a nossa dica, também vamos mostrar os mitos e as verdades do câncer de mama. Fique comigo, o TPM está apenas começando. Se nada mudar, invente. E quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. E quando ficar alegre, contagie. E quando recomeçar, acredite, você pode tudo. Tudo consegue pelo amor e pela fé que você tem em Deus. Agora vamos à nossa dica de hoje sobre os mitos e as verdades do câncer de mama. O que fazer para prevenir o câncer de mama? Quais são os exames mais indicados e quando devem ser feitos? As chances de desenvolver a doença são maiores para quem tem um histórico familiar? Essas e outras questões serão respondidas pelo especialista no vídeo a seguir. Acompanhe e preste muita atenção, você vai aprender muito. Há muitas décadas atrás, os modos de contracepção, um deles era a pílula anticoncepcional hormonal. Mas as doses de estrógeno, os componentes dessa pílula eram doses muito elevadas. Então, na época da terapia de reposição hormonal, que não tem nada a ver com anticoncepcional, levantou a hipótese que ele causava câncer de mama. Então, aproveitou e testaram também a questão da pílula anticoncepcional. Então, observou-se um aumento de risco muito pequeno. E isso com dosagens elevadas. Com estudos atuais, com esses anticoncepcionais modernos, que tem uma dose muito menor, e às vezes combinações com progestágenos, que não tem relação com o risco de câncer de mama, esse risco apareceu, mas ele é muito menor ainda. Agora, se uma paciente já teve câncer de mama, e ela é muito jovem a ponto de necessitar de algum método de anticoncepção, aí a gente não recomenda. Por quê? Mais pelo medo, que a gente não sabe de fato se interfere, do que uma coisa realmente estatisticamente e cientificamente comprovada. Então nós não temos estudos nesse sentido, mas a gente não recomenda, justamente pelo medo. Mas também a paciente que entra em menopausa depois do câncer de mama, a gente acaba não recomendando também mais pelo medo. Tem exceções? Tem, mas mesmo assim a gente procura evitar. Em
relação à prótese de silicone, teve uma polêmica há um tempo atrás, mas na realidade o que se tem disponível hoje no mercado não leva nenhum risco. Isso é até assim, uma coisa assim para deixar bastante segura a paciente, no sentido que ela pode fazer a cirurgia do câncer de mama e colocar prótese. Tem vários métodos de reconstrução, não só prótese, tem retalhos para colocar músculo peitoral ou músculo dorsal aqui na frente ou abdominal, mas a prótese faz parte desse leque de opções da reconstrução do câncer de mama, tá? Assim, da mama, e não tem problema nenhum. Até uma coisa importante, tá? As mulheres que nunca tiveram câncer de mama e desejam colocar uma prótese por uma questão estética, não interfere em nada no segmento em termos de realizar uma mamografia. Então a qualidade da mamografia não atrapalha a detecção de nenhuma lesão inicial, porque às vezes tem esse mito de não fazer uma cirurgia plástica para não detectar, vai atrapalhar na detecção. Não atrapalha em nada. Quando a gente estabelece quais são os fatores de risco e os fatores protetores da pessoa desenvolver um câncer de mama, a amamentação ela é um dos fatores protetores. Tá? Tem uma hipótese que na realidade que no momento da amamentação os pacientes ela aumenta o nível de prolactina, que é o hormônio envolvido com a produção do leite materno. E ele é um hormônio antiproliferativo. Então ele acaba protegendo o tecido do desenvolvimento de células tumorais. Tá? Isso aí é um dado interessante. E quanto mais tempo de amamentação, ou quanto mais gestações e amamentações, maior a proteção que essa paciente vai ter. Agora vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já com a nossa entrevistada de hoje, Marley Formentini. Ela vai nos contar um pouco sobre a sua vida, a recuperação e a luta contra o câncer. Olá, para você que está nos acompanhando, eu converso agora com Marley Formentini. Ela vai estar hoje nos contando sobre a sua vida, que é uma vida muito rica de muitas histórias, de muitas lutas, batalhas, mas ela é uma vencedora. Ela nasceu para vencer e ela, a cada etapa, ela consegue uma nova conquista. Você vai gostar de conhecer um pouquinho sobre essa grande mulher. Tudo bem com você, Marley? Tudo ótimo. É um prazer ter você aqui no TPM. Prazer é meu de participar aqui com você do programa, tá? Estou muito feliz de estar aqui. Marley, eu gostaria de apresentar você às pessoas que estão nos assistindo, falar um pouquinho de você. Onde você nasceu, com que idade você veio para Campo Mourão e quero também saber a origem do seu sobrenome. Ah, tá. Eu nasci no Rio Grande do Sul, numa cidade com nome bem diferente, Ibirubá, tá? Então, e vim para Campo Mourão em 74, com 8 anos de idade. Meu sobrenome Formentini, nós somos italianos, né, de descendência italiana, tanto do pai quanto a mãe lá em casa, né? Minha mãe é Carminati e o pai é Formentini, e somos descendentes de italianos. E viemos para o Paraná em busca de novas terras, né? Naquela época que os gaúchos vieram para o Paraná, meu pai foi um deles que veio. Certo. E como que era a sua família? O pai, a mãe e quantos irmãos? Geralmente grande, né? Como de costume, da época e também da família, né? Éramos em 8 irmãos e eu sou a irmã caçula dos 8. Eu sou a caçula. Que coisa boa, Marley. Marley, você é casada? Eu sou casada, eu até brinco que eu sou casada há 30 anos com o mesmo marido, né? Que é engraçado hoje em dia. É importante você explicar. É importante explicar, né? Então, eu sou casada com o Flávio, que é filho do falecido Coronel Bastião, né? Saudoso, meu sogro. Meu marido é o Flávio. Sim. Marley, eu gostaria de começar conversando com você sobre o seu filho,
ele veio com uma síndrome. Eu gostaria que você me falasse sobre ele e sobre a síndrome. Certo. O Fabinho, eu tive ele assim, dizem, o termo é temporão, né, que a gente usa, mais tarde. Então ele tem 11 anos de diferença da minha filha, que é a Betânia, né, a mais velha. E o Fabinho veio chorão, menino muito chorão. Chorava demais, chorou até os 3 anos de idade e nós não descobríamos por que ele chorava tanto. Vários médicos, várias tentativas e nunca descobrimos. Aí, com o passar dos anos, ele passou a se alimentar, né, diferente das outras crianças, não aceitava comida. Quando iniciou a escola, também teve algumas diferenças, assim, e a gente foi notando, né? Achávamos no princípio que quando eu levei até uma psicóloga, fizemos vários exames, muitos exames. Ela falou, olha, acho que ele é disléxico, Marley, uma amiga minha aqui de Campo Mourão. Aí a gente foi procurando, buscando para ver sobre dislexia, né? E foi passando o tempo e o Fabinho foi tendo, assim, várias dificuldades, até que eu consegui chegar num diagnóstico com o Dr. Sérgio Antoniucci, em Curitiba, que fechou, foi com 10 anos, para você ter uma ideia, do tanto que demorou para a gente ter o diagnóstico completo do Fábio. Então, ele tem Asperger, né, e dislexia. Na verdade, ele tem 2 síndromes, né, Asperger e disléxico. Você pode me falar um pouquinho de cada uma dessas doenças? Com certeza. Olha, podemos dizer doença ou é síndrome? Síndromes. Síndromes. São síndromes. A dislexia, então, ele tem problema com a leitura e a escrita. E é uma falta de conexão, né, do cérebro no lado esquerdo. Então, ele utiliza muito o lado direito do cérebro. O Fabinho, ele é ouvinte. Tudo que ele ouve, ele grava. Ele é um excelente aluno na escola, para você ter uma ideia, porque ele é ouvinte, ele faz as provas orais, né, tudo assim. Então, ele não lê e não escreve ainda, mas nós estamos na batalha, porque ele vai com psicopedagoga, né, faz aula e tudo, e lentamente ele está começando agora a conseguir juntar as sílabas, que é pela forma silábica que ele se deu melhor para aprender. Então, nós temos essa dificuldade na escola, né, que é um problema, e eu tenho buscado muito, sabe, Osana, conseguir professora auxiliar para ele na sala de aula, que é uma luta muito grande Ele isso. tem esse direito, não tem? Tem esse direito, tem pela lei. Então, é uma lei de 2012, é nova essa lei. Por isso que aqui em Campo Mourão muitos não conhecem essa lei, sabe, Osana? Então, no Estado, a minha luta este ano ainda não chegou a professora na sala de aula. Para você ter uma ideia, estamos no meio do ano, né? Mas está na iminência de chegar já a professora. Isso porque a dislexia não deixa ele ler e escrever. Então, é uma dificuldade, precisa. Mas a lei tem várias outras síndromes que ela engloba. Inclusive o Asperger, dislexia, entre outras. Certo. Tá? E no caso, se ele tiver uma professora, essa professora passa a ser uma professora particular, atendendo só ele, acompanhando ele. É assim, na sala de aula, com todos os alunos, e a professora ao lado dele, ali certo, acompanhando todos os dias em todas as aulas. É muito interessante a maneira como ele usa a inteligência dele, porque ele é muito inteligente, ele vai super bem nas provas, e ele não consegue ler, mas ele sabe tudo, ele entende tudo, não é? Mais, inclusive, que as outras crianças. É incrível, viu? Ele tem um poder de percepção, Osana, incrível. Você precisa de ver o Fabinho como ele entende as coisas. Ele assiste filmes, ele ama televisão, né? Eu assisto filmes com ele, ele às vezes entende antes de mim a situação lá do filme, sabe? Que está contando. Ele é muito bom de percepção. Acho que ele desenvolveu, segundo a psicóloga, desenvolveu muito o lado direito do cérebro dele, sabe? Então, isso ajuda ele a resolver os problemas dele, né? No dia a dia. Ele consegue resolver tudo. É uma graça. Muito bom. Que maravilha. E sobre a outra síndrome, Asperger? Daí o Asperger é aquela criança, por exemplo, ou aquela pessoa que você fala, todos usam o mesmo exemplo. Vai chover canivete. Aí fica esperando chover canivete. Ele leva ao pé da letra. Ao pé da letra. Não que ele fique esperando, sim, né, mas é um exemplo, a né, maneira agora. Como ele entende é assim. Então, tudo, eu falo que eu aprendi que eu não tem jeito de mentir pro Fabinho nada, tá? Tudo tem que ser realmente o que acontece.
porque ele entende, ele grava aquilo. E tem que ser aquilo. E, de repente, se eu falar uma coisa diferente para você, ele vai me desmentir na tua frente, entendeu? Então, eu tenho que usar o mesmo termo, né? Quando eu falar para ele e quando eu falar para você o mesmo termo. Tem que ser, sabe? Então, tem isso. Para convivência, tem que ser dessa forma. Tem que ser verdadeiro e sempre usar os mesmos termos. Não poder usar termos diferentes. E qual seria o tratamento para síndrome? Olha, eu tenho lido muito, tudo, alimentação. Na verdade, né? se a gente pensar, é algo recente, que até há pouco tempo estavam estudando, porque agora começou a surgir esse assunto. Ou eu estou enganada? Não, não está enganada. É o seguinte, eles não sabem nem qual é o porquê da síndrome, sabe? Antigamente achava que era do pai, que o pai era, né, o responsável por essa síndrome. Não é mais genético. Já descartaram essa hipótese. Aí teve um estudioso da Europa, se eu não me engano, na Inglaterra, não tenho bem certeza. Daí ele achou que seria, deixa eu ver, não me lembro mais o que ele falou. Ah, de uma vacina BCG, tá? De uma vacina. Inclusive no Rio Grande do Sul, ela é advogada, entrou em contato comigo pelo Face para entrar, né, com recurso para poder receber a indenização, porque seria de vacinas e que eu teria que levantar tudo. Mas aí eu pesquisei bem, é uma coisa que não... Ainda é muito vago. Não, muito vago, não está sendo aceito, sabe? Então não existe, existem hipóteses, mas nada certeza. Você diz que demorou muitos anos e tem um médico muito bom em Curitiba, que seria a pessoa mais confiável de vocês, mães, para um acompanhamento e um diagnóstico final, digamos assim. O que esse médico orienta vocês? A maneira do convívio, a maneira de como essa criança deve viver em sociedade, na escola. Como seria? O doutor Sérgio me falou assim, olha, Marley, ele vai viver uma vida normal, você mande ele para a escola, por exemplo. Mas não precisa ouvir aula de inglês, ele falou. Para que ele assistir aula de inglês? Para se entediar? Né? Então ele falou que tem muitas coisas que não há necessidade. E ele tem o direito de passar de ano, né, Osana? Então ele não precisa necessariamente, né, obter nota em inglês, se ele não consegue entender o inglês. Então, vamos para frente. Daí ele vai passando de séries, né? Isso que ele me falou. E ele falou, olha, faculdade é difícil que ele faça, mas o Fabinho tem vontade de fazer faculdade. Então, assim, a gente ele estimula muito o Fabinho, entendeu? Ele é muito estimulado. O médico disse assim, mãe, quando você achar o momento, você coloca ele como seu dependente. Né? Então ele já deu né? Ele já determinou que talvez o Fabinho não possa trabalhar, não possa, né? Mas não, nosso sonho é que o Fabinho possa trabalhar, que ele tenha uma ocupação, sim. Ele é muito lindo e muito inteligente, não é? Ele é. Eu te digo, eu convivo com você há tanto tempo e eu não percebi isso. Eu só vim a saber porque você me contou. Exatamente. As pessoas geralmente não percebem. Ele é muito inteligente. E ele é um querido. E ele é lindo, né? Ele é lindo, ele é lindo. Então, ele é um Fabinho, príncipe. Me diz uma coisa. Um dia você também comentou comigo sobre o paladar. Ele tem um paladar diferenciado. Diferente. Já é da síndrome daí, tá? Do Asperger. Eles gostam de poucas coisas, poucos alimentos. E cada um deles, eu sou parte do grupo das mães de autistas do Brasil, né? Então, toda mãe fala, meu filho só gosta de linguiça, algumas, outras só gosta de feijão, sabe? É tão engraçado. Então, cada criança só gosta de um tipo de coisa ou poucas coisas. Ele passa a ter com o paladar dele é diferenciado, ele passa a ter, digamos assim, alguns poucos alimentos que ele gosta de consumir. Exato, que ele sente prazer em consumir, né? Porque outros não têm gosto muito bom. Você vê? O gosto não é agradável. Né? Então tem esse problema. Ele tem hábitos, rotina, coisas assim que... Tem.
Ele, por exemplo, para ir para a escola, 11 horas, mas é assim, 11 horas para ele é quando o ponteiro grande está no meio do 12, sabe? Está no 11 e no meio do 12. É certinho? É 11 horas, é o horário dele tomar banho para ir para a escola de manhã, que ele estuda à tarde, né? Então, 11 horas ele toma banho. 11h30 ele começa a almoçar, 11h30, tá? Então, à noite ele reza. 9h10 ele começa a rezar, até 9h40, usando toda noite. É incrível, sabe? Ele é metódico. Metódico. E dormir é meia-noite. Nosso horário de deitar é meia-noite, porque ele não tem muito sono também, né, e tal. Então, a gente deita meia-noite. Então, é meia-noite em ponto. Deu meia-noite, ele desliga a televisão e já vai se ajeitando para deitar. Não precisa falar nada. Muito totalmente metódico. Totalmente. E existe uma adaptação da família e dos amigos. Com certeza, né? Tem que se adaptar, né? Então, assim, eu não vou em muitos lugares, eu parei de levá-lo, assim, em certos lugares, a gente vai onde dá, né? Mas ele se adaptou, agora eu já posso sair com ele, né? Ele já não se sociabiliza, mas já Mas ele senta, é muito amável. Por exemplo, é. agora ele está aqui no estúdio com a gente. A primeira coisa que ele chegou dentro do estúdio, aqui é um estúdio? É. Pequeno, imaginei que poderia ser maior. Quer dizer, ele é muito observador, muito atento, antenado, digamos assim. Totalmente, aos detalhes de tudo. E ele dá a opinião dele, de tudo, sobre tudo. Ele tem a opinião própria, sabe? Ele forma uma opinião sobre qualquer assunto, Osana. E eu fui mostrar a ele como é que funcionava o canal, o controle da Netflix. Ele falou assim, não se preocupe que eu sei, eu assisto muito filme por aqui. Quer dizer, ele sabe tudo que, na verdade, as crianças de hoje entendem muito de coisas eletrônicas, né? Melhor que nós. Sim. Não é? Porque a gente tem um pouco de insegurança, eles não. Não, e o interessante, Osana, é que ele sabe todos os programas sem ler nada. Ele memoriza tudo. Memoriza tudo. Tudo. É incrível, né? Não é incrível? Ele memoriza. E quando aparece algum programa novo, um nome novo, um filme novo, assim, que ele não consegue ler, mãe, leia para mim. Aí eu leio e pronto, já gravou. E sabe o horário dos programas, ele mesmo já coloca lá o horário que ele quer assistir os programas, os lembretes ele coloca e tudo normal, como se soubesse. Você viu que adaptação? Demais, incrível, né? É muito. Um dia você comentou comigo que ele fez uma prova e que ele foi o melhor aluno da turma. Foi. De o todas melhor. as classes dele, do mesmo nível, ele foi a melhor nota. Foi o melhor no colégio, melhor nota. É inacreditável. Então, tipo assim, canaliza para um lado e falta alguma coisa do outro. Digamos assim, é o que você falou. O cérebro recebe, manda para o outro lado do cérebro e às vezes não processa. Exatamente. E daí ela disse, ele usa muito o lado direito do cérebro, por isso toda essa capacidade, né? Ô Marley, esta foi a primeira, digamos assim, um primeiro momento de dificuldade na sua vida foi lidar com esse problema e você conseguiu lidar bem. Ao longo dos anos a gente foi aprendendo, né, a lidar. E vocês, aqui em Campo Mourão, tem um grupo de mulheres que estão querendo criar o quê? O que vocês querem fazer para ajudar essas crianças? Olha. Porque eles não são alunos de APAE. Eles são crianças diferentes e muito inteligentes, e seriam um pouquinho hiperativo? Alguns são hiperativos, o Fabinho não é. Não. Que daí já vem junto, às vezes, hiperatividade ou não, né? Mas o Fabinho não, ele é bem tranquilo, bem quietinho, assim, na escola, ele não dá trabalho nenhum. E a gente está sonhando, Osana, em construir, né, um centro para essas crianças passarem o dia, não é verdade? Sim. Um centro de autismo, especializado em autismo, né? A gente está vivendo, tem verba de recurso federal, inclusive eu já falei com o Rubens, tá? E o Rubens falou que manda verba sim, que é só fazermos o projeto, né? Então a gente está trabalhando, só que é uma coisa muito difícil, porque tem que fazer um levantamento, e você sabe que em Campo Mourão não existem os diagnósticos, né, de todas as crianças. Eu imagino que um dia eu estava conversando com uma de vocês, e vocês comentaram comigo que
tem muitos pais que ainda não sabem que o filho tem. Eu tenho muitas amigas que são pedagogas da rede municipal. E o que elas falam é o seguinte, a maior dificuldade, a criança tem, às vezes, a síndrome, elas já percebem. Primeiro momento, os pais não aceitam, Rosana. É uma dificuldade para os pais procurarem, né, um médico, e até mesmo que não tem um especialista em Campo Mourão. Sim. Não existe alguém que possa dar um diagnóstico fechado numa consulta. Então, é realmente um caminho muito longo para se trilhar, sabe? E Campo Mourão, com esse centro que a gente sonha, poderíamos ter alguém que fizesse também esses diagnósticos, né? Então, nós sonhamos com isso. Existe já algum profissional que fez algum curso fora para saber lidar? Alguém que não seja um médico, mas às vezes um psicólogo, alguém da área da saúde que já se interessou por esse caso? Eu conversei com uma menina que ela é pedagoga, que ela foi encaminhada por um médico aqui de Campo Mourão para fazer um curso até fora daqui. Ela foi para os Estados Unidos para poder lidar com a situação, é isso, né? Certo. Mas aí eu não conversei mais com ela, sabe? Mas assim, eu não conheço, viu? Ninguém, eu desconheço que alguém tenha, né, essa técnica para poder lidar já com essas crianças. Você disse para dar um diagnóstico, é isso? Não, para acompanhar, digamos assim, vocês querem ter um espaço, vocês vão ter que ter alguns profissionais que saibam um pouco mais como lidar com essas crianças, como ter um acompanhamento. Eu e meu marido, nós fizemos nós somos pós-graduados em educação especial. Nós fizemos isso para ajudar o Fabinho. Então, a pessoa ela tem que ser pós-graduada em educação especial, tá? Então, a área para ajudar essas crianças, né, os professores, as pessoas que vão lá, psicólogos e todos mais, eles vão ter que ter essa graduação, né, essa pós-graduação em educação especial, que a gente tem já uma base de como lidar, né? E daí também, lógico, vai pesquisando a partir daí, né? E contato com outras pessoas, né? Mas tem que ter essa especialização, Rosana. Inclusive, a professora auxiliar na sala de aula com ele agora, ela vai ter que ter essa pós também. Também, né? Ser pós-graduada em educação especial para poder ficar com ele na sala. Tem que ter tem essa exigência já na lei, né? Sim. Então, já é por lei agora. Tá? Coisa boa. Porque daí o desenvolvimento dele será outro. Quando eu digo dele, das crianças que serão acompanhadas, né? Justamente, porque nós, professores, como eu sou professora, né? Então, assim, eu não teria, por certo, essa especialização, não é verdade? Mas como a gente fez, eu sempre fico olhando, né, as outras crianças, eu sempre fiquei observando, cuidando mais, atendendo diferente, sabe? Essas crianças, eu tenho minha maneira de atender na sala de aula, né? Mas a maioria dos professores não tem, né? Não percebem. Às vezes... Ou não tem esse cuidado de como lidar. Exatamente. Como conviver numa sala de aula. O cuidado e também porque a prática é diferente, né, com as crianças. E às vezes o professor trata igual, todos de igual, né? E igualdade não tem jeito, Rosana, tem que ser diferente. Porque senão eles sofrem muito na sala de aula. Então, o que as pedagogas me dizem? Que o problema é esse, entende? Chega lá na sala de aula, essa criança com problema específico, digamos, uma síndrome específica, mas ela tem que ser tratada igualmente, por igualdade, né? Então, precisa do diagnóstico. Eu acho legal, eu sempre falo, se tiver uma sala multifuncional, né? Multiprofissional, digamos. Uma sala que esses alunos possam ir ser atendidos na escola. Não seria... sabe a inclusão, Rosana? Eu acho que a inclusão nesse momento não é tão benéfico, entendeu? É uma inclusão que não inclui a criança. Ao contrário, você sabia que ela exclui? Sim, imagino que sim. Ela exclui, porque, por exemplo, o Fabinho chega lá hoje, ele não está sofrendo sem a professora auxiliar? Sim. Está no começo do ano mesmo para achar as matérias. Como é que ele fazia? Ele misturava tudo. Aí em casa nós achamos uma maneira, né? Nós numeramos os livros. Eu pensei, eu vou numerar os livros e a matéria, daí ele encontra. E assim ele está encontrando agora. Mas você vê, né? Porque você
como mãe e como pedagoga, você encontrou uma metodologia para direcionar o seu filho, mas não é todo pai e mãe que consegue. Exato, entendeu? Aí tem que ser, né? Às vezes os pais não pensam nisso, Rosana, não tem essa ideia, né? De fazer uma forma que o filho se vire lá. Ele pensa assim, não, a escola tem que se virar. Você sabe que a maioria é assim, né? Sim. Não, o professor tem que se virar lá com o meu filho, né? Aí eu pensei já mais no Fabinho, porque o Fabinho ele tem vergonha, ele fica tímido às vezes, né? Falei, não, filho, vamos achar uma forma que você se ache, então. E você acha que está dando certo? Já deu. Já deu. Já deu. Inclusive, ele precisou abrir ensino religioso, ele mesmo numerou lá daí. Já numerou o ensino religioso no caderno, se virou lá. Beleza, Legal. Olha só. O que é uma mãe com esse olhar de amor e, ao mesmo tempo, um lado profissional, né? É diferente. Daí. Começa a encontrar soluções. Começa. Né? Marley, eu estou amando conversar com você, mas agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já, porque nós vamos falar um pouquinho sobre o momento que a Marley está passando neste momento. Não sai daí que eu volto já. Olá, para você que está nos acompanhando, eu continuo falando com Marley Formentini. Nós agora vamos falar um pouquinho sobre este momento em que ela está passando. Marley, eu sei que neste momento você está passando por um momento muito difícil, mas ao mesmo tempo eu te sinto muito encorajada a superar essa situação. Eu gostaria de falar um pouquinho agora da sua doença. Eu estou passando por um momento complicado, eu digo, mas eu não me sinto doente, Rosana. Desde o primeiro dia que eu recebi o diagnóstico, né, eu não fiquei desanimada, sabe? Não me sinto doente, não me sinto uma coitada, tá? Não fiquei com raiva, muita gente fica revoltado, né? Tem aquela revolta, às vezes, com Deus, né? Fala, por que você fez isso comigo, não é verdade? Não me sinto. Eu estou encarando, assim, com bom humor, né? E até tiro sarro, falo assim, nunca tive férias na minha vida, né? Agora estou tendo férias, estou de licença. Você teve esse período para você fazer o seu tratamento. Como é que foi, Marley, a hora que você descobriu? E eu também queria saber um pouquinho da sua família, porque você tem uma irmã que teve esse problema. Como é que... Então, a minha irmã ela já faleceu, inclusive. Ela descobriu o câncer, foi em 88. Não, 88 que ela faleceu. 83. Não, 93, eu estou mudando as datas. 93... ela teve o câncer e em 98 ela faleceu, né? Mas na época dela não era costume fazer esse preventivo, né? Não se falava em câncer. E aí a minha irmã foi fazer uma cirurgia plástica e foi fazer os exames. E quando ela fez os exames já foi detectado o câncer, né? E aí começou aquela luta, aquele sofrimento na família, né? Até que ela veio a falecer. E depois eu tive a Betânia em 91, né? Aí o médico falou, né? 91, e depois eu fui sempre tratando com o mesmo médico, né? Daí, quando a minha irmã faleceu, ele falou, olha, você tem 80% de chance de ter o câncer também, de ter a doença. Ele falou, porque as irmãs, né, têm essa proporção de chance. Aí eu sempre fui acompanhando, sabe, Rosana? Acompanhando, e em 2005 me apareceram nódulos, né? E daí você vai, os nódulos, eles têm aquele BIRADS que fala, né? Que é o tamanho deles, né? Para dizer se eles estão já numa fase muito avançada, para retirada, né? Para retirar. Eu fui acompanhando, em 2008 eu tive que retirar, daí 4 nódulos. 2 de cada mama eu tirei. E retirei os nódulos, me apareceram 5 depois. Então, assim, talvez não tenha sido surpresa tanto aquele choque, né? Porque eu já venho acompanhando todos esses anos. E desses 5 nódulos, eu fui acompanhando, eles foram aumentando, né? Aumentandinho, sempre um pouquinho, um pouquinho. E um deles é que resolveu se manifestar daí mais forte. E daí,
Como foi este momento? Você saber que você tinha que tomar uma decisão, você tinha que começar um tratamento, como é que foi? A princípio foi assim. Primeiro apareceu um caroço pequeno, né? Bem na cicatriz da cirurgia dos nódulos que eu tirei anteriores. E daí a gente acha às vezes que é, né, da cicatrização, alguma coisa, né, que aparece. Aí quando eu vi que tinha esse carocinho, eu já fui fazer meu ultrassom, né, que mamografia, o doutor falou que não é bom fazer muitas, né, quando você já tem os nódulos, não é aconselhável fazer mamografia. Digamos, você faz quantos ultrassom por ano? Então, eu estava na fase de fazer um por ano já. Estava tudo bem, tudo, sabe, tranquilo. Tá. Então, eu não precisava fazer de 6 em 6 meses, nada, era um por ano. Mas como apareceu o caroço, eu tinha feito há pouco tempo, né? No final do ano, tinha uns 6 meses, acho que tinha feito. Daí apareceu, eu fui para ver, né? E quando eu fui fazer o ultrassom, não apareceu nada. Daí o doutor falou assim, não, isso daí é nódulo de gordura. Ele falou, com a tua idade, é propenso de aparecerem, né, nódulos de gordura e vão aparecendo mais desses, né? Até ele me mostrava, eu falei, mas doutor, eu sinto esse caroço, olha aqui, né? Ele falou, não, olha lá, né, no ultrassom, não tem nada. Não aparece nada. Ele falou, tá tudo bem. Ele fala sempre para mim, de câncer você não morre, não se preocupe. Ele sempre falava, né? Eu falei, então tá bom, né? Se de câncer eu não morro, né? Então, tudo certo. Aí passaram-se mais, acho que foi 2 meses, daí deu certinho. Aquele caroço eu tive a impressão que foi aumentando, né? Daí eu falei pro meu marido, falei, Flávio, esse caroço está aumentando, eu não sei, o doutor disse que é nódulo de gordura, mas parece que está aumentando. Ele falou, mas Marley, se você não está segura, procure outro médico, né? Faça ultrassom em outro local. Foi o que eu fiz daí. Daí eu fui em outro local e não levei o exame anterior. Não levei nada. Falei, doutor, eu quero que você olhe e veja que tem um caroço aí. E eu não trouxe nada para você ver, nenhum parâmetro. Eu quero que você descubra o que é esse caroço, porque parece que ele está aumentando, né? Aí o doutor viu e já diagnosticou que era um nódulo, né, talvez maligno, né, seria. Então eu tive que fazer daí a punção, né, para mandar para biópsia e deu realmente. Então nesses 2 meses ele cresceu de 0, que o doutor não detectou, para 1,20 cm, 1,2. E quando eu retirei 2 meses depois, até fazer todos os exames, tudo para cirurgia, ele já estava com 7 centímetros. Cresceu muito rápido. Muito rápido, inclusive foi para os linfonodos aqui, sabe? Atacou os linfonodos, tive que tirar os linfonodos, foi bem complicado. Foi uma cirurgia drástica, digamos assim? Foi uma cirurgia complicada, porque eu tive que retirar a mama, né? Então, daí fez o implante já na mesma hora. Você fez a mesma cirurgia aos 2? Os 2. Você acha isso aconselhável? Ah, com certeza, né? Já pensou as mulheres? Ninguém quer ficar mutilado, né? Exatamente. Eu pergunto isso porque quando a Angelita Jolie tomou essa atitude de fazer, teve pessoas que concordaram, pessoas que não, mas para uma mulher, a autoestima dela, a feminilidade, a sensualidade, digamos assim, o seio faz parte de um conjunto, né? Com certeza. Até eu venho falando para o meu médico desde 2005, quando eles começaram esse estudo nos Estados Unidos, eu li a matéria, sabe? E que eles estavam, o tratamento que eles estavam fazendo, retirando as mamas das irmãs. Sim. Né? Que tinham câncer. Como você falou, exato, uma probabilidade muito grande de ter. E daí nos Estados Unidos eles começaram a retirar as mamas das irmãs. E muitas não tiveram a doença, entendeu? Sim. Seria, digamos, uma coisa preventiva. Justamente. O que a Angelina Jolie fez foi tudo de bom. Ela preveniu, né? Ela fez a coisa certa. Ela se preveniu e ela alertou o mundo, né? Sim, com certeza. Porque todos passaram a pensar, os profissionais e as mulheres. Ela mudou com certeza a ideia dos profissionais também, porque eu vivia falando para o meu médico que queria tirar, ele era contra. Aí quando eu voltei de novo, daí ele já achou assim que seria viável Seria tirar. viável. Retirar.
Quando você fez a cirurgia, eu acho que existe um período de adaptação, digamos assim, e quanto tempo depois você já começa com o tratamento? 60 dias, o máximo de período que pode esperar para começar. É o máximo, você tem que já começar em seguida, né? Logo em seguida. Mas como daí o material foi para biópsia e era muito grande o material, demorou muito para voltar. Então eu comecei com mais de 45 dias, deu, sabe? Eu iniciei meu tratamento, mas o máximo que você pode esperar é 60 dias. Não pode mais do que isso. Justamente. Como você falou, de 1 centímetro e pouquinho foi para 7. É uma doença que evolui muito rapidamente. Então você tem que tentar entrar com tratamento combatendo isso, de imediato. De imediato. Inclusive não foram retiradas todas as áreas, não ficaram livres da minha mama. Por isso que quando veio, né, o diagnóstico não ficou livre. E aí eu tive que fazer a rádio e a químio, tudo de uma vez, tudo junto. Você fazia junto os dois? Daí eu fazia os dois. Os dois você ia intercalando? Por exemplo, quando eu fazia a químio, eu faltava 5 dias na rádio, porque eu passava muito mal, né? Da químio vermelha que dizem, né? Então, o que seria a químio vermelha? Então, a químio vermelha, a gente chama de vermelho porque o material que a gente recebe lá é vermelho, né? Que você recebe na veia. Ele seria mais forte, talvez? É o mais forte que cai o cabelo, tudo. E agora eu vou começar uma sessão de 12 químios brancas, 12 agora. Uma por semana. Eu começarei na próxima segunda-feira. No caso, a branca é mais suave? Suave. Daí agora, com certeza, meu cabelo acho que vai crescer agora. Marley, o que é mais difícil, a quimioterapia ou a radioterapia? Eu digo difícil, eu vou te perguntar como leiga, no sentido assim, existe uma dor ou existe só o desconforto do pós? Na verdade, não existe dor nenhuma. Essa quimio vermelha eu tomo em 15 minutos. Recebo na veia, né? Rapidinho, eles dão 2 remedinhos, um antes e um depois, para a tua veia ficar tranquilinha, para não arrebentar nada, né? Então é rápido. Mas o problema é o efeito colateral, né? Exato. Então, assim, como matam, na verdade, os glóbulos vermelhos e os brancos, né, vão ser aniquilados ali. E são aquelas células de rápida reprodução, tá? A do cabelo, né? Por isso que cai o cabelo. E geralmente do trato digestivo. Então eu tive muito problema na garganta. Minha garganta ficou como se fosse queimada, sabe? Mas assim, o médico acho que foi da rádio, né? Mas o desconforto é o seguinte: o teu organismo tem que se recuperar, né? Daquele baque, né? Porque é muito forte. Exato. Aí você fica com falta de forças, você perde as forças, você fica com uma estafa, assim, um cansaço muito grande e só cama mesmo, sabe? Você fica deitado. Então, digamos assim, você faz uma químio, daí você tem que ficar uns dias quietinha para se recuperar. Exatamente. É uma coisa lenta até... e beber muito líquido. Muito líquido. Muito. Isso porque você tem que se hidratar ou você sente muita sede? A gente sente a sede, principalmente o calor, porque a quimioterapia ela esquenta você nos órgãos internos. Você fica queimando, dá a impressão que queima, sabe? Então você tem que tomar água, muita água para poder refrescar, né? E hidratar, porque daí a pele fica toda queimada mesmo, da impressão, sabe? Eu percebi que uma amiga minha, quando ela estava fazendo a químio, aí eu vi a Shen, amiga. Sim, nossa amiga em comum. Nossa amiga em comum. Ela fica cor de rosinha, chega a ficar bonitinha, toda rosadinha. Daí nós estávamos numa noite muito fria, ela tirou o casaco. Ela falou, Zara, eu tenho muito calor. E é da quimioterapia. Esquenta mesmo, é incrível esse medicamento, né? Ele deixa a gente bem quente. E daí você tem que hidratar o teu corpo. Assim, o principal é água ou líquido, né? Seja qual for. Aí eu li muito sobre a água de coco, né? Que por isso que as pessoas os médicos falam para tomar água de coco. Que a água de coco, Zana, olha que interessante, ela se assemelha ao plasma humano. Ah, é? Ela é tão benéfica
que ela é semelhante ao plasma humano. Eu até vi que na Guerra do Vietnã, os soldados americanos, na falta de plasma, direto do coco lá, tomando transfusão de água de coco. Pensa. Que coisa, né? Interessante. Então, o coco ele é muito benéfico para a saúde e nessa hora ele ajuda muito, tá? Para repor tudo que... Os minerais também, ele tem várias propriedades, sabe, o coco. Uhum. Eu até ouvi de uma amiga também, ela dizendo o seguinte, que ela tomava tanta água de coco, que chegou uma hora, ela enjoou. Uhum. Daí ela descobriu que poderia colocar um pouquinho de limão e fazer tipo uma limonada. Diz que muda o sabor, mas tem todos os nutrientes, as qualidades que a água de coco tem. Olha aí, você me deu uma ideia agora. Né? É, legal. E você precisa ter uma alimentação especial, além da água de coco, além da água? Tem que se alimentar bem, né? Na verdade, o que o médico fala, alimente-se bem, comer bastante verduras, né? Carne, essas coisas. Tem que comer bastante, comer bem, porque senão as plaquetas não ficam boas para você receber a próxima quimioterapia. Eu até teria que receber essa semana e já não pude também, porque o meu sangue não estava em dia lá, sabe? Ah, tá. Você, antes de tomar, você tem que passar por um exame para saber se você está pronta no sentido de resistência. Exatamente. Toda vez tem que fazer o exame de sangue para ver se as plaquetas e tudo mais está em dia. Tudo muito bem acompanhado. Muito bem acompanhado. E daí você falou até da rádio, né? Então, o efeito colateral da rádio, para mim, já não foi tão, assim, ruim, nada. Só a minha garganta que queimou, né? Como eu recebi raios aqui nessa região, acabou queimando a minha garganta. Daí eu fiquei assim, por isso que eu acho que eu não pude fazer agora. Fiquei 30 dias sem poder engolir nada assim muito sólido, sabe? Só coisas bem moles. Daí acabou tendo, assim, como é que eu vou dizer? Repercutiu no meu sangue, né? Que não ficou bom daí, para receber a próxima quimioterapia. Certo. Ô Marley, eu acho tão interessante que a gente vê que algumas mulheres, quando o cabelo volta um cabelo diferente, um cabelo mais bonito até. Agora, a gente comenta também que a pele fica muito linda. E esses dias, conversando, descobrimos que já tem a área estética também, já está tentando fazer tratamento estético, quer dizer, de repente tem até o lado bom, né? Por isso que a gente tem que olhar. O cabelo está vindo renovado, né? Tudo renovado, tem que olhar o lado bom, não é verdade? Então, se tem gente que faz quimioterapia para ficar mais bonita, né? Então, por que a gente não pode falar, nossa, minha pele, minhas células todas vão renovar, né? Vou ficar mais nova. Uma amiga minha fez esse comentário, logo que eu fiquei doente, ela me falou. Daí ela chegou para mim e me contou que ela teve câncer, né? E falou, Marley, daí ela falou assim, desse jeito, achei tão bonitinho. Ela falou, garrei uma saúde, diz ela. Então, você viu? Que agarrou uma saúde que até hoje. É bom, né? Ela, na verdade, ela estava turbinada, né? Porque injetou muita coisa boa também nela. Sim, justamente. É isso que eu penso, porque se renovam as células todas, né? Claro que o teu organismo vai ficar mais forte, não é isso? E eu sinto, sabe, Osana, depois que passo aqueles 5 dias que eu recebo a quimioterapia, no 6º dia, parece que eu estou assim, plugada no 220. Fico com vigor, uma vitalidade, sabe? Nossa, muito bom. Uma energia, me sinto muito bem mesmo. Que bom, Marley. Então, tudo tem um lado bom. A gente tem que olhar. O lado bom também é que você é uma pessoa extremamente otimista. Como você falou, desde o começo você soube como enfrentar, soube como lidar com isso. Eu acredito que de repente até mais que o seu marido, né? Porque às vezes quando o casal, quando um tá muito firme, o outro cai, né? O Flávio até comentou, ai Marley, se fosse eu no teu lugar, eu não sei se eu não estaria lá na cama, deitado, entrevado, né? Se entregava de vez. Exato. Então é conforme a pessoa encara, eu acredito. Até quando eu chego lá no INCAN, né?
Aí eu cumprimento todo mundo, chego com bom humor, né? E daí muitas pessoas chegaram para mim e falaram, nossa, mas é tão gostoso quando você chega, a gente vê que a gente tem jeito, né? Que a gente tem cura. Muitas pessoas falaram isso para mim, sabe? E outro dia um senhor lá falou assim para mim, eu tive internado. Eu falei, mas qual de nós não ficou internado aqui, seu Darcy? Todo mundo fica internado, né? Aí as pessoas, é verdade, concordando, já né? Se sente mais assim, se espelha no outro, ó, deu certo com ele, para mim também vai dar. Nós temos uma outra amiga em comum que está passando pelo mesmo problema, que é a Sandra. E você também está ajudando a cuidar da Sandra? Eu estou levando a Sandra para as radioterapias. É você que leva Eu que ela. levo. Agora que eu terminei as minhas, eu levo a Sandra. Amigo é amigo, não é verdade? Amiga, não. É bonito de ver a sua dedicação com ela. Não é? Está sempre junto, acompanhando. Quer dizer... vocês são muito parceiras uma da outra, né? Somos parceiras. E daí eu falei, não, Sandra, deixa que eu te levo. Né? Ela não teria muitas pessoas que levassem no momento. Aqui, exato. Ela é sozinha, né? Você é meio que uma irmã para ela. As irmãs moram fora, somos meio que irmãs mesmo. E o pai dela, que mora aqui, trabalha, né, o dia todo. E eu, como agora estou disponível, falei, não, você está dando um suporte. Um suporte, Eu acho que isso todos deveriam fazer, né, Osana? Todos deveriam. E eu vejo lá que as pessoas precisam sempre de um apoio, sabe? Muito. Esses tempos conversando com a Elvira, num grupo de amigos, ela falou, gente, eu estou muito bem, mas vamos orar pelas outras pessoas? Aí eu comecei a chorar, porque eu falei assim, meu Deus, ela... pedindo oração. Quer dizer, é o mesmo que você está fazendo. Você está com problema, mas você está preocupado com a Marley, está preocupado com as pessoas que você encontra no Encanto. Né? Você começa a criar vínculos, não é verdade? Sim. Nossa, menina. E quantas pessoas que a gente conhece que chegam lá no Encanto, sabe? E daí é numa conversa, às vezes, que você anima a pessoa, né? Que a pessoa vê que, nossa, puxa vida, não sou só eu nesse mundo, né? Que tenho essa doença, quantos aqui, né? Todos, cada um com a sua doença diferente, sabe? Um diferente do outro. E todos precisando de apoio. Eu sinto que lá, Osana, o que precisa? De apoio mesmo. As pessoas precisam de alguém que converse, que explique para elas, né? Existe um psicólogo, existe um profissional para dar esse tipo de suporte também? Tem lá, tem a psicóloga, tem assistente social, nutricionista. Daí outro dia eu perguntei para a assistente social, para Cleide. Falei, Cleide, qual é o problema das pessoas? O maior problema quando elas chegam aqui, me conte. Ela falou, Marley, as pessoas que não contribuíram. E chegam aqui e precisam de ter contribuído para poder se aposentar, né? Ou para poder se encostar na época da doença. Ela falou que o maior problema é esse, Osana, quando chegam lá. Você vê que situação, né? Que situação. E o que uma pessoa assim, Marley, o que você aconselha para uma pessoa ter esse suporte de uma aposentadoria, de uma segurança do governo por trás? De que maneira que ela poderia ser uma pessoa que estivesse contribuindo, não no INSS? Existe alguma outra maneira? Olha, existe uma maneira assim, por exemplo, aquela dona de casa. Eu conheço lá várias donas de casa, né, que chegaram e nunca contribuíram. Elas não têm essa ideia, mas deveria ter sido, assim, digamos que orientado, né? Que elas têm o direito de pagar o NIS, que é aquela 5% do salário, como dono de casa, você paga 5%. E seria hoje quanto? Uns 40 e poucos reais. Né? Então, a dona de casa, ela deve contribuir, né? Tem que ir lá na ação social, fazer o cadastro, né? E contribuir, Osana, porque às vezes ela fala, sou dona de casa, não trabalho, né? Não tenho direito. Mas ela pode contribuir. Mas pode contribuir com valor menor. Ela pode ser uma manicure. Contribui. Ela pode ser uma diarista, digamos assim. Aquela que não tem vínculo, né? Exato. Então, contribua com aquele valor menor, porque chega lá no momento da doença, e daí ela tem o direito, ó, auxílio natalidade, auxílio doença, tem, qual que é o outro? E a aposentadoria, né? E a aposentadoria. Daí, pela contribuição. Falando nisso, as pessoas que têm a doença, ela tem algumas garantias que o governo passa a ela. Tem. O que seria receber o...
PIS, pode PROVERB. retirar o PIS, o fundo de garantia, pode, na época de pagar o imposto de renda, quando é aposentado, daí é livre, não precisa pagar isento. imposto de renda, é isento para você comprar um carro, conforme o problema que deu, né? Então, se precisar ser adaptado o carro, daí tem os descontos nos impostos lá, que cai muito o valor do carro, sabe? Tem alguns estados que também o IPVA tem desconto, eu não sei o Paraná, não tenho certeza. Eu estava vendo, o Paraná tem. Tem também já? Então, do IPVA, né? Do IPVA. Eu vou lá. Mas tem que ser tem aposentado, IPVA. né? Tem que ser aposentado. É. Por invalidez. Isso, É. exatamente. Exato. E é lógico, todos esses benefícios você tem que ter a comprovação de vários médicos fazendo um laudo. Exatamente. Não é? Tudo Você tem com que comprovação. comprovar aquilo, Com aquela papéis. doença, para pegar alguns benefícios, né? Sim, tem Você que ser. sabe que no metrô existe uma ala, um vagão do metrô, especialmente para a pessoa com doente ou acompanhante? Você viu que interessante, Muito né? interessante. Então, Você vê são o cuidado coisas que eles têm, né? Passagens de ônibus. Isso, municipal também, Isso. intermunicipal, e tem também a vaga, né? A vaga. A vaga, o direito à vaga, viu? Exatamente. Tá? É só tem que ir lá no Diretran aqui, né? Para levar os papéis e tem direito à vaga também. Então, esses benefícios têm que ser usados, né? Sim. A pessoa tem que buscar usar o que tem de benefício. Marley, você que é uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa que gosta muito de ajudar as pessoas, você está sempre envolvida com campanhas e a Casa do Apoio do Câncer em Campo Mourão é algo muito interessante para se trabalhar, porque é a casa daquelas pessoas que vêm de fora com a família, seria um acompanhante para ter um lugar para ficar. Vamos falar um pouquinho sobre isso, a necessidade de repente, quem está nos ouvindo, ajudar esse lugar. Importante isso, Rosana. Eu estive conversando com o seu José, que é o senhor que entrega as marmitas lá. Porque ele leva marmitas para as pessoas que ficam, né, lá esperando o seu horário, porque você vai cedo e não tem horário para você sair muitas vezes de lá, né? E daí eu perguntei para o seu José, falei, seu José, quantas marmitas o senhor entrega, né, por dia? Ele falou, 80 marmitas, entre as que eu entrego aqui na Santa Casa, no INCAM, e as da ala da Santa Casa, e no Instituto do Rim. Então, 80 por dia, pensa, 22 dias no mês. Daí eu falei, o senhor precisa de ajuda lá, né? Como que o senhor recebe alguma subvenção, alguma ajuda do governo, né? Como que o senhor tem, assim, que o senhor se mantém? Ele falou, não tenho nenhuma ajuda de governo. É só e nenhuma doação das subvenção, é pessoas. só doação. Então, assim, Rosana, aqui até um apelo vamos A gente, fazer, de né? repente, pode colocar um número de telefone isso. na tela para as pessoas que quiserem colaborar, de que maneira que elas podem. Justamente, Não é? porque daí eu falei, e o que o senhor usa? Ele falou, olha, basicamente, feijão, arroz, macarrão também que ele serve, lá tem dias, daí legumes, assim, tem que ser só o cozido. Ele falou, eu dou preferência até para cenoura, né? Ou então o repolho, que dá para fazer cozido, né? E a carne de frango que ele usa. E outro dia eu vi lá que ele serviu para o pessoal lá, tinha macarrão com salsicha, que daí já é perecível, né? Que daí o feijão, o arroz, o macarrão já duram mais, né? São não perecíveis esses alimentos, né? E também eu acho que material de limpeza, daí eu perguntei se as pessoas pernoitam lá. Ele falou que varia muito, no momento ele tinha 2, mas já chegou a ter 20. Então, é conforme a quantia de pessoas que vêm de fora, né, e que necessitam da casa de apoio. Então, de repente, até cobertores, lençóis, Exato. travesseiros. Sim, com De certeza, repente, para as ajudar. camas lá, né, agora com esse frio danado, né. É. E sempre é bom renovar também, né, Rosana? Sim, até porque eu sempre penso assim, que tudo que é de hospital, que é de hotel, mas em especial de hospital, são lavados com produtos muito fortes, quer dizer, isso dura muito pouco, né? Dura muito pouco, termina A vida rápido, útil a vida. de um lençol, de um cobertor, é muito É rápido. bem menor do que aquele que a gente tem em casa, né? É. Então, isso daí é uma rotatividade muito grande. Eles precisam sempre estar trocando, né?
E vamos fazer o apelo, então, para o pessoal, né? Vamos, eu vou deixar aqui na tela o telefone certinho para quem quiser ajudar a Casa de Apoio de Saúde dos acompanhantes e das pessoas que vêm da região, né? Casa de Apoio ao Câncer. Isso. Na nossa cidade. Vamos fazer esse trabalho e se caso o pessoal não ajudar, não der muito ibope assim, de ajuda, né? Porque às vezes as pessoas estão meio apertadas, nós vamos atrás, né, Osana? Nós vamos, também buscar ajuda, né? A gente busca. Porque é algo que a gente gosta de fazer. Exatamente. Né? Marley, Osana, o programa está terminando. Foi um prazer ter você aqui. Que bom. Você é uma pessoa tão linda, tão maravilhosa, de dentro e de fora. Que bom. Irradia felicidade. Que bom. Eu sou uma pessoa feliz, viu? Eu não sou triste, não. Sou feliz. Eu gosto verdade. Tá Eu, sempre pra sorrindo. falar a verdade, eu nunca vi você séria. Acho que não. Nunca fiquei séria, né? Não. Difícil. Que bom, que bom, que bom. Que bom. Eu fico muito feliz, estamos torcendo. Não, vai dar tudo certo. Tudo vai dar certo. Tenho certeza. Tudo termine bem. Isso, vai terminar bem. Tenho certeza que você gostou de conhecer essa pessoa linda, maravilhosa, generosa e de um coração tremendamente cheio de amor e de carinho e de atenção que ela pode dar. Daqui a pouco eu volto para me despedir de você. Ser forte é mais do que simplesmente ter coragem, superar as adversidades e recomeçar, visto que não há mais o que fazer. É trilhar pela vida com um sorriso no rosto, mesmo com todos os problemas. É silenciar um sentimento de anos pela felicidade do seu amado ou uma outra pessoa. É ter o coração aberto para receber críticas, mantendo a postura, mesmo com a sensibilidade à flor da pele. É segurar o choro, é demonstrar alegria para reconfortar quem precisa. É parecer grande para não ser pisado pelos outros. É encontrar um outro rumo que leve à felicidade, deixando para trás tudo aquilo que não te serve mais. É tentar ser feliz, mesmo quando tudo parece ir contra você. E assim, ainda enxugar as lágrimas e a cada tombo na sua vida, tentar se levantar. E assim, termina mais um TPM. Obrigado pela sua companhia. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Até o nosso próximo programa. Fiquem bem, fiquem com Deus.